A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição a coerência entre a vida interior e a prática externa. Peço desculpa aí pelo meu tom de voz, estou com a garganta bastante infeccionada, mas vamos aqui a mais uma reflexão bíblica. Ao final desse vídeo, deixe a sua interação com seu like ou então seu dislike. Deixe seus comentários e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Essa é a melhor forma de você ajudar a expandir o alcance dessas reflexões bíblicas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e acione aí o sininho para receber a notificação sempre que houver uma nova postagem. Aproveite para clicar no Super Thanks e fazer o seu investimento nesse canal. Sua semente financeira florescerá e Deus te recompensará em medida transbordante. O textual, o foco da lição bíblica de hoje é Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, comentarista das lições neste trimestre, ele frisa que é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. O texto de referência está em Mateus capítulo 6, versículos 1, 2 e 5. Nesse texto, Jesus orienta sobre a forma correta de se dar esmolas, fazer jejuns e orações. A reflexão bíblica no vídeo anterior tratou sobre a necessidade de se ter cuidado com as intenções do coração. E hoje nós vamos analisar a coerência entre a vida interior, entre as intenções do coração e a prática externa, ou seja, entre o que ocorre na realidade de vida das pessoas e é perceptível às demais pessoas por meio de doações feitas às pessoas carentes, de oferta às igrejas, da prática do jejum e também da oração. É evidente que todas as ações humanas são reflexos de motivações internas, de verdades absolutas que foram internalizadas e cristalizadas pelas pessoas ao longo de suas vidas. No entanto, ajudar pessoas carentes, fazer oferta nas igrejas, fazer jejuns e orações são três ações que tendem a demonstrar a atitude de humanidade e de devoção a Deus. Aparentemente, é o meio mais adequado de uma pessoa demonstrar que ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas que também pode ser apenas uma maquiagem das intenções do coração a fim de se alcançar aplausos e elogio dos homens, o que inevitavelmente leva a pessoa a ter reprovado a sua fé diante de Deus e também a ter reprovado a sua manifestação de amor a Deus por não ser coerente com a realidade da vida interior. A justiça operada pela falsa motivação é ferrenhamente condenada por Deus e diante dele não adianta as pessoas aparecer com disfarces como faziam os escribas e os fariseus na época de Jesus. Agradar a Deus e não aos homens é algo de certa forma difícil de se fazer, pois normalmente as pessoas sempre impõem muitas cobranças e as retaliações por vezes provocam percas materiais, perca de prestígio e até isolamento social. Só que do ponto de vista de Jesus, não basta fazer algo bom diante das pessoas, é imprescindível que a motivação e os objetivos a serem alcançados sejam considerados bons diante de Deus. Ainda que a pessoa se utilize de disfarce nas suas ações e não ações, logo tudo acaba por ser revelado e as pessoas desmascaradas, pois Deus não tem ao culpado por inocente. O grande ensinamento que Jesus deixou em Mateus capítulo 6, versículo 1, ao destacar a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou motivado pelo amor e pela fé em Deus, é que a motivação em se fazer algo é tão importante quanto a ação, quanto ao ato de se fazer ou deixar de se fazer algo. As boas ações devem estar alicerçadas sobre boas motivações. Ações que não visem a glória de Deus, por deixarem de ser motivadas pelo amor ágape, pelo amor incondicional cuja origem é divina, devem ser abandonadas e eliminadas, sob pena de a pessoa vir a ser reprovada por Deus, até mesmo diante dos homens. O apóstolo Paulo é enfático ao dizer que a obediência e a submissão de uma pessoa a algo ou a alguém não deve visar agradar aos homens, mas a vontade de Deus, que é quem prova e aprova ou não o que está no interior dos corações humanos, a fim de deixar claro se há coerência ou não com as práticas de vida externa das pessoas. O cristão deve realizar obras justas não para ser condicionado a entrar no reino de Deus ou ganhar posição de destaque diante de Deus ou dos homens,
mas para evidenciar a todos o seu caráter cristão transformado pelo poder do Evangelho, cujo resultado das ações externas apenas refletem o que Deus já fez internamente no coração humano e que a soberania de Deus foi aceita pacificamente pelo pecador genuinamente converso a Cristo. O ato de fazer doações a pessoas carentes ou para a obra de Deus deve estar motivada pela gratidão a Deus, pela sua provisão e pela fé de que Deus vai continuar provendo e que dará o descanso que a pessoa tanto precisa. Quanto à verdadeira e à falsa piedade, o termo piedade é um substantivo utilizado para expressar amor e respeito às coisas sagradas, religiosidade, devoção ao sagrado, pena dos males alheios e compaixão, que é a capacidade de uma pessoa sentir a dor da outra pessoa. A manifestação externa de uma falsa piedade é considerada por Jesus como sendo pura hipocrisia, puro fingimento, falsa demonstração de piedade. Tanto é que o termo grego utilizado por Jesus foi hipocritai, que descreve a ação de um ator que age e interage com o público, se fazendo passar por uma pessoa que de fato ele não é. Por isso, Jesus foi tão incisivo em desmascarar os escribas e os fariseus quanto à demonstração de falsa piedade ao ofertarem, fazerem suas orações em público e demonstrar que estavam jejuando apenas para serem vistos e terem reconhecimento público. Diante dessa postura inadequada, Jesus diz que quem busca o reconhecimento, a aprovação e recompensas humanas não precisam esperar reconhecimento, aprovação e recompensa de Deus, pois já terá recebido o seu galardão, a sua recompensa. Assistir pessoas carentes, ofertar na obra de Deus, orar e jejuar, deve ser feito como um ato de adoração a Deus em rendição incondicional. Quando Jesus orienta que o ideal é que as ofertas, as doações, os jejuns e as orações devam ser feitas prioritariamente em secreto, Jesus vai na contramão do que normalmente o ser humano é tentado a fazer. Isto porque, do ponto de vista humano, o que mais importa é a pessoa fazer boas ações, independentemente de suas motivações. O ato de a pessoa fazer ou deixar de fazer algo de forma secreta revela sua luta contra a natureza humana e permite que Deus, que tudo vê, o que passa no secreto humano, recompense de forma transbordante as verdadeiras motivações secretas. O que os hipócritas buscam receber ao se tornarem vistos pelas pessoas, pelas boas ações praticadas, Deus oferece gratuitamente a quem age com intenções cuja base dá sustentação para boas ações para com o próximo. Jesus, com essas proposições, ensina que Deus valoriza mais a qualidade do que a pessoa faz e na forma como faz do que a quantidade de boas ações externas de uma pessoa. Portanto, a verdadeira motivação, a verdadeira intencionalidade é fundamental para Deus aprovar e recompensar ou não as ações de uma pessoa. Onisciente e presciente como é, o que Deus realmente leva em consideração é a natureza das motivações. Se a natureza das motivações for humana, egoísta, ímpia, imoral e corrupta, será impossível de a pessoa ter a aprovação de Deus e a recompensa divina será no sentido pejorativo e punitivo, pois a pessoa ela estará plantando para o seu próprio fracasso espiritual e sua possível condenação eterna. Quanto à pretensiosa oração dos hipócritas, dos escribas e dos fariseus, cujo foco não estava na intimidade, na comunhão com Deus, do ponto de vista de Jesus, em nada refletia ou reflete num verdadeiro ato de devoção a Deus. Isto porque as motivações eram baseadas em desejos corruptos, imorais e egoístas. Jesus realçou que aquela era a maneira incorreta de orar. É importante lembrar aqui que a hora nona, às 15 horas, era o horário que os judeus se dirigiam ao templo para orar ou paravam tudo o que estavam fazendo para tirar um momento de oração onde eles estivessem com o rosto voltado em direção à cidade de Jerusalém. O que eles podiam fazer de forma discreta no templo, ou na sinagoga, ou em um quarto secreto, eles faziam de forma pretensiosa para atrair elogios públicos e reconhecimento humano. Neste caso, o louvor do povo foi colocado por Jesus no mesmo patamar das esmolas dadas às pessoas carentes, pois as motivações eram as mesmas. Não que seja errado uma pessoa orar em público ou ter ouvido a sua oração por outras pessoas. O errado é fazer com a motivação de vanglória, de vaidade, de presunção, de se aparecer diante das pessoas para receber aplauso delas. A questão era tão crítica que Jesus orientou dizendo: observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
A sinceridade e a simplicidade devem ser características predominantes na vida da pessoa quando ela se propõe a orar. Oração é algo que diz respeito à pessoa que ora e a Deus, portanto, deve ser algo desligado de pretensão de publicidade. Ainda que uma pessoa ore em voz alta e se expresse de forma veemente, essa postura ousada deve retratar única e exclusivamente a intensidade com que a pessoa se propõe a lançar diante do Senhor as suas necessidades pessoais, a sua intercessão em prol de outras vidas ou pela expansão do reino de Deus na terra, e expõe sua fé, sua devoção, sua confiança e seu amor dependente da ação sobrenatural de Deus. Como o risco de uma pessoa orar em voz alta e acabar sendo tentada a querer ser notada e elogiada por outras pessoas, Jesus ressaltou a importância de a pessoa entrar em um quarto secreto para falar com Deus Pai. Como está bem caracterizado na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, as vitórias que se materializam no mundo físico sempre passaram por períodos secretos na presença de Deus. Além disso, os registros históricos da igreja cristã demonstram que a oração sincera, humilde e resiliente fizeram a diferença na vida de obreiros como William Seymour, que foi pastor pioneiro no movimento pentecostal nas Américas, Hudson Taylor, que foi missionário na China comunista, Charles Finney, que foi pastor, pregador, professor, teólogo e um dos líderes do segundo grande despertar, movimento de reavivamento nas Américas. Moody, que foi um dos maiores evangelistas do século XIX, Jonathan Edwards, pregador que evangelizou os índios nos Estados Unidos e foi um dos maiores filósofos estadunidenses, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que foram fundadores das Assembleias de Deus no Brasil em 1911. Os momentos secretos destes e de tantos outros homens e mulheres de Deus revelaram um Deus poderoso, salvador e envolvente. Quanto às orações com vãs repetições de palavras, Jesus as classificou como sendo inaceitáveis diante de Deus. Deus conhece todas as coisas antes mesmo de que algo seja verbalizado em oração ou flua no pensamento de uma pessoa. E Deus também está predisposto a ouvir seus servos e suas servas e ajudá-los. No entanto, repetir palavras ou orações inteiras por centenas de vezes sem a correta motivação é algo desprezível diante de Deus. Afinal, quantas vezes uma pessoa pode orar colocando uma real necessidade diante de Deus? Desde que as suas motivações sejam corretas, a pessoa pode orar quantas vezes forem necessárias até ela sentir paz no seu coração, promovida pela ação de Deus. O ato de uma pessoa orar e ser ouvida por outras pessoas, desde que esteja com as motivações corretas, pode até servir de exemplo e motivação para outras pessoas, para motivar a fé, para que a pessoa de maneira resiliente e perseverante também ela esteja na presença de Deus em oração. Em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, Jesus conta a experiência de uma viúva que, de uma forma resiliente, bateu à porta de um juiz iníquo até que ele a atendeu e fez justiça quanto ao que ela solicitava. Jesus, ele se utilizou deste exemplo para ensinar e motivar seus discípulos a orarem de forma resiliente e perseverante. No jardim do Getsêmanes, antes de ser preso, Jesus repetiu a mesma oração por 3 vezes, expressando seus sentimentos mais profundos diante de Deus Pai. Daniel orou por 21 dias até receber a resposta que buscava. A falta de persistência e resiliência de uma pessoa na oração pode refletir seu desânimo ou sua falta de fé em buscar o que ela, de fato e de direito, precisa alcançar diante de Deus. Oração é um momento de intimidade com Deus que permite à pessoa estreitar seu relacionamento com Deus e a sua dependência dele. Por isso, não pode ser transformada em um momento de importunação a Deus, de tentar convencer a Deus de algo cujas motivações estão erradas, ou na tentativa de uma pessoa vencer a Deus pelo cansaço. Deus não é bobo e não se deixa ser escarnecido ou ludibriado. A orientação de Tiago é: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. É impossível uma pessoa se chegar a Deus se seu coração não estiver em atitude de oração, submissão e dependência de Deus. Essa verdade era levada tão a sério pelos rabinos que eles se utilizavam de pelo menos 1 hora de preparação silenciosa
e também particular para estar na presença de Deus em oração. Depois, eles passavam mais 1 hora de meditação. O problema foi que essa devoção dos rabinos foi transformada em oportunidade de ostentação, tendo em vista a hipocrisia e a vaidade deles. Do ponto de vista de Jesus, orar com a motivação correta, além de ser prazeroso, é totalmente gratificante. Quanto à prática do jejum, ela sempre foi muito importante na vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus, além de criticar os judeus por desvirtuarem essa prática, transformando-a num espetáculo de suposta piedade, dor, tristeza e abnegação, Jesus ressaltou a sua importância na vida humana. O jejum que agrada a Deus é o jejum cujas motivações estão em harmonia com os propósitos de Deus para a vida humana. Se as motivações forem visibilidade, aplausos e recompensa humana, a prática do jejum perde a sua razão de ser. Os escribas e os fariseus se utilizavam da prática do jejum, mas era algo apenas externo. Eles estavam honrando a Deus apenas da boca para fora. Em meio a tantas distorções das instruções de Deus e banalização do sagrado, Jesus mostrou aos seus discípulos que eles precisavam se ajustar aos princípios bíblicos com o fim de agradarem a Deus e não aos homens. Eles deviam tomar cuidado e evitar a tentação de quererem apresentar algo incoerente com a realidade. Eles deviam praticar a piedade com alegria e com a única intenção de agradar a Deus no que estivesse fazendo ou deixando de fazer. Como bem coloca o bispo Abner Ferreira em seus comentários, cada pessoa tem 2 opções. Ela tem a opção de ser hipócrita, receber os aplausos das pessoas à sua volta e ser um mau exemplo, ou ser autêntico diante de Deus e receber de Deus a devida recompensa. É importante dizer que a decisão de escolher uma das 2 opções é pessoal e intransferível. A privacidade de cada pessoa é algo íntimo dela, por isso cabe à pessoa se certificar de suas corretas motivações quanto ao ato de assistir e fazer doações às pessoas carentes ou de ofertar na igreja, bem como quanto à prática devocional da oração e do jejum. Jejum é o ato de compromisso com Deus, de quebrantamento e de plena consciência de que o ser humano é 100% dependente de Deus. O bispo Abner Ferreira ele pondera em seus comentários que, visto que o jejum requer autocontrole rigoroso, ainda que de maneira inocente, é uma tentação importante comunicar nossos esforços ou vitórias a outras pessoas. Por isso, Jesus salientou que revelar ou agir de forma a dar a entender que se está jejuando pode ser uma perigosa forma de demonstração de orgulho e auto-engano espiritual. Para Jesus, o ideal é agir com a maior discrição possível. Quanto aos tipos de jejum, o jejum pode ser coletivo ou individual. O jejum normal e absoluto é aquele que a pessoa não come nem bebe nada por um determinado período de tempo, como Jesus o fez. O jejum de Esther, filha de criação de Mardoqueu, foi total, e ela jejuou por 3 dias seguidos, juntamente com as suas colaboradoras. Daniel e seus amigos, eles fizeram um propósito de jejuarem de forma parcial, se abstendo apenas dos manjares e das bebidas servidas na mesa do rei Nabucodonosor. Depois, Daniel fez um jejum simples, se abstendo apenas de alguns alimentos e bebidas que ele gostava e tinha o hábito de consumir com frequência. O contexto bíblico cita ainda que, no caso de a pessoa jejuar se abstendo de determinados hábitos ou atividades comuns a ela, com o propósito de se separar para Deus por um determinado período, deve ser de forma que não interfira na vida de outras pessoas. O jejum é algo pessoal, por isso o sacrifício, o resultado do propósito colocado diante de Deus, deve ser da própria pessoa que fizer o propósito e não de outras pessoas próximas a ela, a menos que o jejum ele seja com um propósito intercessório, colocando outras pessoas ou outras causas diante de Deus no período de consagração. Em todos os casos, deve-se preservar a privacidade do coração. Quanto mais uma pessoa permitir que o reino de Deus faça parte de sua vida, mais essa pessoa ela irá aderir de forma natural à prática do jejum. E ainda que a prática da vida devocional seja algo privado, a ação de Deus será revelada em plena luz para mostrar que o seu reino tem operado em secreto, sendo manifestado por meio do ministério dos seus servos e suas servas. Quanto à maneira correta de jejuar, não pode aparentar aspectos de miserabilidade.
A pessoa deve agir naturalmente, até mesmo quanto à escovação dos dentes, organização dos cabelos e da vestimenta. Deve ter como finalidade desviar os olhos da pessoa das coisas mundanas e terrenas e levá-la a focar nas coisas espirituais. Por ser um exercício espiritual que agrada a Deus, que condiciona o cristão a ter domínio próprio e prioriza as coisas espirituais, o jejum é uma das melhores formas secretas de o cristão se relacionar com Deus e desfrutar de suas providências nos mundos físico, material e espiritual. Ao jejuar, o cristão se fortalece espiritualmente, se torna mais sensível e disposto a ouvir a voz de Deus. Portanto, jejuar é de vital importância ao cristão genuíno. Quanto à coerência entre a vida interior e a prática externa, Jesus condenou a atitude hipócrita de homens e mulheres que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscam a glória para si mesmos. A oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de adoração a Deus e se tornar uma forma de hipocrisia quando o ato externo esconde ou tenta esconder motivos corruptos, imorais e ímpios. O jejum é uma prática importante para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus criticou os escribas e os fariseus que estavam desvirtuando a correta forma devocional de se jejuar. E ressaltou ainda a importância de as motivações internas do coração humano serem de acordo com os propósitos de Deus para a vida humana. Para o bispo Abner Ferreira, quem passa pela experiência do novo nascimento, ao fazer doações, orar e jejuar, deve fazer com todo o seu envolvimento, de todo o coração, mente e corpo, de forma a refletir nesses atos externos a sua fé, sua devoção e o seu amor incondicional a Deus. Por isso, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Peça a Deus que te ajude por meio da ação do Espírito Santo e também da sua palavra a fazer doações, a ofertar, a orar e jejuar de forma correta, para que você possa desfrutar do melhor de Deus nessa vida e, por fim, estar com o Senhor na eternidade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.